Acredito que muitos pais e mães também já se viram numa situação em que eu ouço de alguns pais próximos, mas que muitos de nós, muitos aqui que talvez vão ouvir, já se sentiram diante de situações assim. Querem colocar algum princípio, algum ensinamento, alguma dica, alguma orientação para os filhos, mas não querem ser vistos como quadrados, como tradicionais demais, querem dar espaço para os filhos, mas é uma cilada delicada, né? Algumas coisas nós queremos que os nossos filhos simplesmente ouçam de nós e entendam que a nossa experiência deve ser algo levado muito em conta e que eles devem, mesmo não se sentindo tolhidos, punidos, não queremos enquadrá-los, mas eles devem seguir aquela orientação sobre assuntos diversos. Isso me fez pensar, quantas vezes será que o próprio Deus, tão acima de nós, podemos pensar semelhante a isso, né? Nosso Deus nos gostaria que estivéssemos tendo uma vida, mas estamos com outro tipo de vida. Deus deixou caminhos, mas o mundo também não querendo ser enquadrado, não querendo ser taxado, querendo ter liberdade, colocando que uma única visão, uma única palavra de Deus nas Escrituras bitola, né? Quantas vezes vemos falas, defesas nesse sentido. Quando nós nos colocamos no lugar de pais com os nossos filhos e do nosso Deus Pai para conosco, eu acredito que abre a possibilidade de uma humildade tão grande, maior da nossa parte. Acredito eu, inclusive, refletindo bastante esses dias, ouvindo pessoas e lendo, quantas vezes o ser humano tem errado exatamente pela sua falta de humildade em estar um pouco mais abaixo da voz que poderia nos guiar mais vezes. Nosso estilo de vida, a liberdade defendida pela nossa sociedade, a maneira como nós entendemos que queremos ser felizes e que queremos viver com uma cabeça aberta, isso pode ser uma cilada tão difícil para as nossas vidas. Se, como eu, você crê que um Deus te criou a imagem e semelhança dele, que há um plano maior, porque se a pessoa pensa de outra maneira, não adianta, a conversa não vai, né, convergir. Então, é para quem tem essa mesma concepção de criação. Há um Deus que criou um jardim lindo, com tudo tão gratuito para nós, com tudo tão maravilhoso. Eu não paro de pensar nessa ideia de um jardim onde se andava nu, onde não havia problemas, tudo uma inocência e uma perfeição das mãos de Deus. Mas já na primeira teimosia, quanta coisa nós perdemos, nós deixamos de ganhar desse jardim, dessa gratuidade, porque primeiro Adão, a primeira criação, resolveu, vou testar aqui do meu jeito, eu vou mexer aqui. E desde sempre essa sequência se repete. Mas houve um dia na história da nossa humanidade que Deus deu uma chance, né? Deus, pelo seu tremendo amor, ele foi muito quem tem as escrituras sagradas como um caminho para conhecer esse Deus, aceita como bons filhos que ouvem os pais, que param de bater de frente, que vão lá interagir com essa escritura. Senhor, se fosse um testamento de alguém, eu ia me interessar, é a tua escritura, eu quero conhecer. E quando a gente cai de cara naquelas escrituras e a gente interage com Deuteronômio, com Levíticos, com Êxodo, e a gente quer conhecer mais da história de Moisés, de Davi, de José, de Salomão, quem foi, quem errou, quem Deus chamou de aprovado, quando que Deus se entristecia, como Deus se relacionava. E a gente vê uma sucessão muito maior de reis e de povos que seguiram as tuas próprias mentes,
e não se submeteram, não se colocaram abaixo daquele Criador. Mas todos esses povos viram dilúvio, viram nações sendo submersas, viram o fogo de Deus, viram pragas, viram fome. Quanta ira o Senhor trouxe também. Difícil às vezes de entender, Deus do amor, Deus da ira. Mas se a gente vai com humildade lá, ler, conhecer o que o nosso Deus, o que a palavra que Jesus ensinou, que nós não iríamos nos alimentar somente, né, das nossas comidinhas, mas que nós precisávamos alimentar a alma pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que saiu da boca de Deus está lá na palavra. E interagindo com essa escritura que Ele nos deixou, o Espírito Santo interage com a gente, é o nosso conselheiro, e Ele dá sabedoria para nós entendermos aquelas escrituras não se tornam distantes e nem difíceis. É um processo tão bonito. Por isso que eu adoro aquela frase que diz que só a fé não basta. Mas quando a fé se transforma numa jornada, num processo que nós queremos viver a cada dia um passinho na direção das Escrituras e conhecer a suficiência que está ali, por mais que o mundo diga que não. Como é mais atual a palavra do que qualquer jornal, do que qualquer notícia. É uma coisa espetacular, a soberania, a riqueza, a inteligência, a revelação, a orientação do ontem para o hoje e lá para frente. Deus tão maravilhoso em nos revelar e nos preparar. E então eu fico pensando, né? Todo esse erro, toda essa teimosia, houve oportunidade de que tudo isso fosse apagado quando Jesus disse: então agora vos mando um Salvador, que vem como vocês, vem do ventre de uma mãe, vai viver como vocês, vai pisar na terra como vocês, vai sofrer como vocês, vai ser traído como vocês. E foi isso que aconteceu com Jesus, né? Que passou pelo deserto, que foi tentado pelo inimigo e que foi traído e que não foi colocado no pedestal e não era o Todo-Poderoso. Quantas lições, quantas, impossível descrever a riqueza de pensar, essa maravilha que Deus fez, faz, mas principalmente no que Ele quer fazer ainda através do teu Filho, porque Ele nos mandou, e Deus não é um Deus que brinca. E Jesus disse, Ele estava lá tomando uma ceia, Ele iria embora, Ele foi, tudo que Ele disse aconteceu. E Ele disse que Ele voltaria para uma segunda ceia. Será que nós olhamos para esse futuro que Jesus disse que voltará a um plano maior, a um reino, a uma outra esfera de vida? Mas muitas vezes as nossas cabecinhas, querendo ser intelectuais e de uma liberdade, pensamos muito, lemos muito, buscamos muito, mas eu tenho tido cada vez mais esse entendimento no meu coração. Esse passinho mais humilde, essa postura mais vezes de uma vida mais silenciosa, porque a vida com muito empreendimento, com muita rotina, com muito compromisso, acaba assim roubando de nós a oportunidade de nos colocarmos mais pertinho desse testamento, dessa leitura maravilhosa, desse caminho que esse Deus que me amou primeiro. Diz que Deus conhece a gente lá no ventre da mãe, antes de nós nascermos. Então, que nós não sejamos o que nós não queremos que os nossos filhos sejam para nós, que virem as costas, que achem que somos caretas, que nós não façamos isso com um Deus maior, Deus eterno, único e soberano. E que principalmente sejamos uma geração capaz, com essa inteligência toda, com tudo que já criamos, sejamos capazes de entender a grandeza da suficiência que há em Jesus Cristo. Será que nós aceitamos ser um pouco mais humildes
e realmente tentar entender quando ele disse que ele é o único caminho, não há intercessores. Quando ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim, será que nós damos ouvidos para isso? Ou será que o mundo tem tantas abstrações, tem tantas possibilidades que nós acabamos nos confundindo? Se nós não queremos os nossos filhos desviando os olhos das nossas experiências, do nosso amor por eles, às vezes nós clamamos: filho, você vai entender. Será também que Jesus não nos olha dessa forma? Não vos quero servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu os quero amigos. Deus nos chama para termos essa vida com o nosso mestre, amigo, Salvador Jesus. Mas muitas vezes o mundo tem nos levado para muitas distrações. Possamos refletir sobre a nossa relação com os nossos filhos e como temos sido filhos desse Deus.